Ninguém a entendeu quando o empresário viúvo Maurício começou a falar inglês no meio do jantar beneficente, gesticulando desesperado para Dona Célia. A presidente da fundação o encarava confusa, até a garçonete Priscila dar um passo à frente e responder fluentemente, calando o salão inteiro. Os murmúrios se espalharam pelo salão como ondas invisíveis enquanto Priscila permanecia firme ao lado da mesa principal, ainda processando o que acabara de acontecer. Dona Célia a encarava com uma mistura de surpresa e algo que parecia ser respeito relutante, enquanto Maurício soltava lentamente o ar que prendia nos pulmões desde que começara a falar em inglês minutos antes. O investidor americano sentado à mesa assentiu com aprovação, claramente impressionado com a fluência da tradução, e gesticulou para que a conversa continuasse. Priscila sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela, mas manteve a postura profissional, esperando a próxima instrução, enquanto segurava firmemente a bandeja de prata vazia entre as mãos que tremiam levemente. Pergunte a ele sobre os prazos de implementação do projeto, disse Dona Célia em português, desta vez com um tom menos ríspido, como se finalmente tivesse encontrado a ferramenta que precisava para aquela negociação crucial. Priscila traduziu a pergunta com precisão, observando atentamente as expressões faciais do homem de negócios, enquanto ele respondia em inglês técnico sobre cronogramas e fases de desenvolvimento. Ela retransmitiu cada detalhe em português, notando como Maurício a observava com uma intensidade que ia além da simples gratidão profissional. Havia algo em seus olhos castanhos, uma mistura de alívio e curiosidade, que fazia o coração dela acelerar de forma inconveniente para o momento. O gerente do restaurante, Henrique, apareceu discretamente nas proximidades da mesa, gesticulando nervosamente para que Priscila retornasse às suas funções habituais. Ela percebeu o movimento periférico, mas fingiu não ver, concentrando-se inteiramente na conversa que se desenrolava diante dela. Maurício, no entanto, captou a interferência e fez um gesto sutil, mas firme com a mão, indicando que o gerente deveria se afastar. A autoridade silenciosa do empresário era inegável, mesmo em seu estado de vulnerabilidade emocional, e Henrique recuou imediatamente, compreendendo que não deveria interromper algo que claramente transcendia a hierarquia normal do restaurante. A negociação continuou por mais 20 minutos, com Priscila servindo como ponte linguística entre mundos que raramente se comunicavam diretamente. Ela traduziu termos técnicos sobre equipamentos médicos, explicou nuances culturais brasileiras que poderiam afetar a implementação do projeto e até mesmo sugeriu discretamente algumas reformulações que tornaram as propostas mais atrativas para o investidor estrangeiro. A cada intervenção sua, Maurício a olhava com crescente admiração, como se estivesse descobrindo uma pessoa completamente diferente daquela que ele havia visto servindo água e recolhendo pratos durante a primeira parte da noite. Quando o americano finalmente fechou sua pasta de documentos e estendeu a mão para selar o acordo preliminar, o alívio no rosto de Maurício foi visível para todos na mesa. Dona Célia sorriu pela primeira vez na noite, compreendendo que acabara de garantir o financiamento que sua fundação tanto necessitava. O investidor se levantou, cumprimentou todos os presentes com educação formal, mas antes de se afastar, direcionou-se especificamente para Priscila. Obrigado pela assistência profissional, senhorita. Sua competência foi fundamental para o sucesso desta reunião, disse em inglês com um sorriso genuíno que fez várias pessoas nas mesas próximas se virarem para observar a cena inusitada. Priscila agradeceu com modéstia, mantendo o tom respeitoso que a situação exigia, mas por dentro sentia uma mistura confusa de orgulho e apreensão. Ela sabia que havia cruzado uma linha invisível naquela noite, saindo de sua posição de funcionária quase anônima para se tornar uma peça central em uma negociação milionária. As consequências daquele momento ainda eram imprevisíveis.
mas ela podia sentir que algo fundamental havia mudado em sua vida, mesmo sem conseguir definir exatamente o que. Após a saída do investidor, Dona Célia se recostou em sua cadeira e estudou Priscila com olhos calculistas. "Onde você aprendeu a falar inglês dessa forma, querida?" perguntou, usando um tom que misturava curiosidade genuína com uma ponta de desconfiança. "E como conhece tanto sobre terminologia médica?" A pergunta ecoou no pequeno círculo que se formara ao redor da mesa principal, incluindo o Maurício, que aguardava a resposta com interesse evidente. Priscila hesitou por um momento, consciente de que sua resposta poderia abrir portas ou criar problemas que ela não estava preparada para enfrentar. "Estudei relações internacionais na universidade, Dona Célia. Durante a graduação, fiz intercâmbio nos Estados Unidos por um ano inteiro. Quanto aos termos médicos, sempre tive interesse na área da saúde e li muito sobre o assunto." A explicação era verdadeira, embora incompleta, omitindo os detalhes mais pessoais de sua trajetória educacional e profissional que a haviam levado até aquele trabalho no restaurante. Maurício se inclinou ligeiramente para frente, claramente intrigado pela revelação. "Relações internacionais? Então, por que está trabalhando aqui como garçonete?" A pergunta saiu mais direta do que ele pretendia, e ele imediatamente percebeu que poderia ter soado insensível. "Desculpe, não quis ser invasivo. É apenas que parece haver um descompasso entre sua formação e sua ocupação atual." A sinceridade na voz dele tocou algo dentro de Priscila, fazendo-a baixar ligeiramente as defesas que mantinha erguidas por questões de sobrevivência. "O mercado de trabalho não tem sido generoso com recém-formados em minha área, Sr. Maurício. Depois da formatura, consegui apenas estágios temporários que não se converteram em empregos permanentes. Enquanto procuro algo na minha área, preciso trabalhar para pagar as contas. Este emprego me permite isso, mesmo que não seja exatamente o que sonhei fazer com minha vida." A honestidade crua da resposta criou um momento de silêncio desconfortável na mesa. Dona Célia pareceu genuinamente tocada pela situação, enquanto Maurício processava as implicações daquilo que acabara de ouvir. Ele via diante de si uma mulher claramente qualificada, desperdiçando seu potencial em um trabalho que não aproveitava nem uma fração de suas capacidades, simplesmente porque o sistema não lhe oferecera oportunidades adequadas. "Bem", disse Dona Célia, quebrando o silêncio com sua voz autoritária, "talvez seja a hora de isso mudar. Maurício, você não estava procurando alguém para ajudar com as relações internacionais da sua empresa? Alguém que pudesse facilitar a comunicação com investidores estrangeiros?" O comentário foi feito com a casualidade calculada de quem planta sementes em terreno fértil, e Priscila sentiu seu coração acelerar ao perceber a direção que a conversa estava tomando. Maurício olhou alternadamente para Dona Célia e para Priscila, como se uma ideia estivesse se formando em sua mente em tempo real. "É verdade, tenho procurado alguém com esse perfil há meses, mas nunca imaginei que encontraria essa pessoa servindo mesas em um jantar beneficente." Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Priscila com atenção. "Você teria interesse em conversar sobre uma oportunidade profissional na minha empresa?" A pergunta atingiu Priscila como um raio em céu claro. Ela piscou várias vezes, tentando processar se havia entendido corretamente. "O senhor está oferecendo um emprego? Assim, sem conhecer meu currículo completo, sem entrevistas formais?" A incredulidade em sua voz era evidente, misturada com uma esperança cautelosa que ela tentava controlar para não se decepcionar. "Estou oferecendo uma conversa", corrigiu Maurício com um sorriso gentil. "Uma oportunidade para discutirmos como suas habilidades poderiam se encaixar nas necessidades da minha empresa."
O que aconteceu aqui esta noite foi uma demonstração prática mais valiosa do que qualquer entrevista formal poderia ser. Você mostrou competência técnica, presença de espírito sob pressão e habilidades de comunicação que são exatamente o que eu preciso. Henrique, o gerente, escolheu aquele momento para se aproximar novamente, desta vez com uma expressão de preocupação mal disfarçada. Priscila, você tem outras mesas esperando. Os clientes estão começando a reclamar da demora no atendimento. Sua voz carregava uma nota de autoridade que pretendia reestabelecer a hierarquia normal do estabelecimento. Mas a presença de Maurício e Dona Célia complicava significativamente sua posição. Maurício se virou para o gerente com uma expressão que misturava educação e firmeza. Henrique, não é? Eu assumo total responsabilidade pela ausência da Priscila de suas funções habituais esta noite. Ela prestou um serviço essencial que resultou em um acordo de negócios muito importante. Tenho certeza de que você pode reorganizar temporariamente o atendimento das outras mesas. O tom não admitia discussão, e Henrique assentiu relutantemente antes de se afastar novamente, claramente desconfortável com a situação. Priscila observou a troca com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia-se grata pela proteção de Maurício. Por outro, preocupava-se com as possíveis repercussões de ter seu trabalho atual prejudicado por algo que ainda era apenas uma possibilidade incerta. Senhor Maurício, eu agradeço imensamente sua consideração, mas preciso ser prática. Este emprego, mesmo não sendo ideal, é o que me permite pagar minhas contas no momento. Não posso arriscar perdê-lo baseada apenas em uma conversa sobre possibilidades. A prudência na resposta dela impressionou Maurício, que reconheceu a sabedoria de alguém que havia aprendido a ser cautelosa com promessas que poderiam não se materializar. Você tem razão em ser cuidadosa, concordou ele. Então deixe-me ser mais específico. Amanhã à tarde, se você puder, gostaria que visitasse meu escritório. Lá poderemos discutir detalhes concretos, responsabilidades, salário, benefícios, período de experiência, tudo formal e documentado. Você não precisaria deixar este emprego até ter certeza de que a nova oportunidade é real e vantajosa para você. A proposta concreta fez os olhos de Priscila brilharem com uma esperança que ela não sentia há muito tempo. Sim, eu gostaria muito de ter essa conversa. Que hora seria conveniente? Sua voz tremia ligeiramente com a emoção contida e ela lutava para manter a compostura profissional enquanto por dentro celebrava a possibilidade de finalmente usar sua formação de maneira significativa. Às 15h estaria bom para você? Perguntou Maurício, já tirando um cartão de visita do bolso interno do paletó. Aqui está o endereço do escritório. Pergunte pela Valéria, minha assistente executiva. Ela estará esperando você. Ele entregou o cartão com um sorriso encorajador. E Priscila, não se preocupe com roupas especiais ou formalidades excessivas. Quero conhecer a pessoa real, não uma versão artificial criada para impressionar. Dona Célia, que havia observado toda a interação com interesse crescente, decidiu intervir novamente. Maurício, você sabe que apoio totalmente essa iniciativa. Jovens talentos como Priscila merecem oportunidades de mostrar seu valor. E querida, dirigiu-se diretamente para Priscila, se as coisas derem certo com Maurício, eu gostaria de discutir algumas possibilidades de colaboração com a Fundação também. Sempre precisamos de pessoas competentes para nossos projetos internacionais. A generosidade inesperada de Dona Célia surpreendeu Priscila, que havia esperado enfrentar resistência da mulher influente. Eu ficaria honrada em contribuir com o trabalho da Fundação, Dona Célia. As causas que vocês defendem são realmente importantes. A sinceridade em sua voz era evidente, e Dona Célia assentiu com aprovação, claramente satisfeita com a resposta. O jantar começou a se encaminhar para o final.
com os convidados se levantando gradualmente de suas mesas e se dirigindo para a área de networking próxima ao bar. Priscila sabia que precisava retomar suas funções regulares, mas antes de se afastar, Maurício a chamou discretamente. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, curiosa. O que a motivou a estudar relações internacionais? O que a atraiu nessa área? A pergunta tocou em algo profundo dentro dela, e Priscila sorriu pela primeira vez naquela noite com genuíno prazer. Desde criança, eu era fascinada pela ideia de que pessoas de culturas completamente diferentes pudessem encontrar formas de se entender e trabalhar juntas. Achava mágico como a linguagem e a diplomacia podiam construir pontes onde antes havia apenas incompreensão. Quando tive a oportunidade de fazer intercâmbio, confirmei que queria dedicar minha carreira a facilitar essas conexões. Maurício a ouviu com atenção total e, quando ela terminou, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando não apenas as palavras, mas a paixão por trás delas. Sabe, minha esposa costumava dizer algo muito parecido sobre seu trabalho. Ela acreditava que os negócios internacionais, quando feitos corretamente, eram uma forma de diplomacia cultural, uma maneira de criar entendimento mútuo através do comércio e da colaboração. A menção à esposa falecida trouxe uma sombra momentânea aos seus olhos, mas ele continuou. "Acho que ela teria gostado muito de você." A comparação com a esposa de Maurício tocou Priscila de uma forma inesperada, criando uma conexão emocional que ia além do profissional. "Eu teria gostado muito de conhecê-la", respondeu suavemente. "Pelo que ouvi falar, ela era uma mulher extraordinária." A gentileza em sua voz e a ausência de qualquer desconforto ao falar sobre a esposa falecida impressionaram Maurício, que estava acostumado com pessoas evitando o assunto ou reagindo com constrangimento. O restante da noite passou rapidamente, com Priscila dividindo sua atenção entre as obrigações profissionais e os pensamentos sobre a conversa que teria no dia seguinte. Ela observou Maurício interagir com outros convidados, notando como ele parecia mais relaxado e presente após o sucesso da negociação. Havia momentos em que seus olhares se cruzavam através do salão, e ela sentia uma conexão que transcendia a simples gratidão profissional. Quando os últimos convidados finalmente partiram e a equipe do restaurante começou a organizar o salão para o fechamento, Priscila se dirigiu ao vestiário para trocar de roupa e encerrar seu turno. Suas colegas de trabalho a bombardearam com perguntas sobre o que havia acontecido na mesa principal, mas ela respondeu de forma vaga, não querendo criar expectativas ou espalhar informações sobre algo que ainda era incerto. Juliana, uma das garçonetes mais experientes e com quem Priscila tinha melhor relacionamento, se aproximou enquanto ela guardava seus pertences no armário. "Você está bem? Foi uma noite muito intensa para você." A preocupação genuína na voz da colega tocou Priscila, que percebeu como havia se isolado emocionalmente de seus colegas de trabalho, mantendo sempre uma distância profissional que a protegia, mas também a deixava sozinha. "Estou bem, Ju. Só processando algumas coisas. Foi realmente uma noite diferente." Priscila sorriu para a amiga, sentindo vontade de compartilhar sua esperança, mas ainda cautelosa demais para falar sobre possibilidades que poderiam não se concretizar. "Mas obrigada por perguntar. Significa muito saber que você se importa." Juliana estudou o rosto de Priscila por um momento antes de assentir. "Se precisar conversar sobre qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. E, ei..." Ela baixou a voz conspiratorialmente. "Seja lá o que aquele empresário bonito estava discutindo com você, espero que seja algo bom. Você merece coisas boas na sua vida." O comentário fez Priscila corar levemente e ela se despediu das colegas antes de sair pela entrada dos funcionários. A noite estava fresca e clara, com estrelas visíveis, apesar da poluição luminosa da cidade.
Ela caminhou até o ponto de ônibus, refletindo sobre como sua vida poderia estar prestes a mudar drasticamente. A possibilidade de finalmente trabalhar em sua área de formação parecia quase boa demais para ser verdade. Mas a sinceridade que havia visto nos olhos de Maurício a fazia acreditar que aquela oportunidade era real. Durante a viagem de ônibus para casa, Priscila permitiu-se fantasiar brevemente sobre como seria trabalhar em um escritório corporativo, usar suas habilidades linguísticas profissionalmente, contribuir para negociações importantes. Mas ela também se lembrou das palavras de Juliana sobre Maurício ser bonito e percebeu que havia algo mais complexo acontecendo em seus sentimentos em relação ao empresário viúvo. Havia uma vulnerabilidade nele que despertava sua compaixão, mas também uma força silenciosa que a atraía, de forma que ela preferiu não analisar muito profundamente naquele momento. Chegou em casa quase à meia-noite, em um pequeno apartamento que dividia com duas amigas da faculdade. O lugar era modesto, mas limpo e organizado, um reflexo de sua personalidade prática e de sua necessidade de manter controle sobre pelo menos alguns aspectos de sua vida. Suas companheiras de apartamento, Amanda e Letícia, ainda estavam acordadas na sala, assistindo a uma série na televisão enquanto compartilhavam uma tigela de pipoca. "Como foi o jantar chique?" perguntou Amanda, sempre curiosa sobre os eventos do restaurante. "Algum milionário interessante apareceu?" A pergunta foi feita em tom de brincadeira, mas Priscila sentiu que havia mais verdade nela do que Amanda poderia imaginar. "Foi interessante", respondeu Priscila, deixando a bolsa no sofá e se sentando ao lado das amigas. "Na verdade, aconteceu algo que pode mudar algumas coisas para mim." A mudança em seu tom fez Amanda e Letícia pausarem a série e se virarem para ela com atenção total. Priscila contou a história da noite, desde o momento em que Maurício começou a falar em inglês, até a oferta de uma reunião no dia seguinte. Suas amigas ouviram com crescente empolgação, interrompendo ocasionalmente para pedir esclarecimentos ou expressar surpresa. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio antes de Amanda explodir em entusiasmo. "Isso é incrível, Pri. É exatamente a chance que você estava esperando. Você precisa aceitar, obviamente." E Amanda sempre foi a mais otimista do grupo, vendo oportunidades onde outros viam riscos. Letícia, no entanto, mantinha uma expressão mais cautelosa. "É uma oportunidade fantástica", concordou Letícia. "Mas você precisa ter cuidado. Homens ricos e poderosos nem sempre têm as melhores intenções, especialmente com mulheres em posições vulneráveis. E ele acabou de perder a esposa, o que pode complicar as coisas emocionalmente." Sempre a mais pragmática do trio, Letícia havia desenvolvido uma desconfiança saudável em relação a situações que pareciam boas demais para ser verdade. A observação de Letícia ecoou algumas das próprias preocupações de Priscila, mas ela sentiu necessidade de defender Maurício. "Ele não me pareceu predatório, Leti. Na verdade, foi muito respeitoso e profissional. E a oferta veio depois de eu demonstrar competência real, não por qualquer outro motivo." Mesmo dizendo isso, ela reconhecia internamente que havia uma química entre eles que transcendia o puramente profissional. "Eu não estou dizendo que ele tem más intenções", esclareceu Letícia. "Só estou dizendo que você deve manter os olhos abertos e confiar nos seus instintos. Se algo parecer errado, não ignore esses sinais só porque a oportunidade é atrativa." A preocupação genuína na voz da amiga tocou Priscila, que sabia que Letícia falava a partir de suas próprias experiências difíceis com homens que inicialmente pareciam confiáveis. Amanda, sempre tentando equilibrar o ceticismo de Letícia com otimismo, interveio novamente. "Mas, Pri, você não pode deixar o medo te impedir de aproveitar uma oportunidade legítima. Você é inteligente e capaz de cuidar de si mesma.
E se realmente for uma chance de trabalhar na sua área, seria loucura não tentar. Ela fez uma pausa, estudando o rosto da amiga. Além do mais, você merece algo bom na sua vida depois de tanto tempo lutando. A conversa continuou por mais 1 hora, com as 3 amigas analisando todos os aspectos possíveis da situação. Priscila sentia-se grata por ter pessoas que se importavam o suficiente para ajudá-la a processar aquela oportunidade inesperada. Quando finalmente se retirou para seu quarto, ela tinha uma perspectiva mais clara sobre os riscos e benefícios potenciais da reunião do dia seguinte. Deitada em sua cama, olhando para o teto no escuro, Priscila permitiu-se pensar mais profundamente sobre Maurício como pessoa, além da oportunidade profissional que ele representava. Havia algo na tristeza que ela vira em seus olhos, que ressoava com sua própria experiência de perda e luta. Não que suas situações fossem comparáveis. Ele havia perdido uma esposa amada, enquanto ela havia perdido oportunidades e sonhos. Mas ambos conheciam a sensação de ter que reconstruir a vida após eventos que mudaram tudo. Ela também refletiu sobre a forma como ele a havia tratado durante toda a interação. Mesmo sendo claramente uma pessoa acostumada ao poder e à autoridade, ele nunca a fez sentir-se inferior ou desconfortável. Havia uma gentileza natural nele que sugeria caráter genuíno, não apenas educação superficial. E a forma como ele falara sobre sua esposa falecida, com amor e respeito em vez de amargura, indicava uma profundidade emocional que Priscila achava atraente. O sono finalmente chegou, mas foi povoado por sonhos confusos, misturando cenários profissionais com momentos mais íntimos, deixando-a acordar na manhã seguinte com uma sensação de antecipação ansiosa. Ela sabia que o dia poderia marcar o início de uma nova fase em sua vida, mas ainda não conseguia prever exatamente que forma essa mudança tomaria. A manhã passou lentamente, com Priscila alternando entre preparar-se para a reunião e tentar manter-se ocupada para não ficar ansiosa demais. Ela escolheu cuidadosamente sua roupa, optando por algo profissional, mas não pretensioso, que refletisse sua personalidade sem tentar ser algo que não era. Amanda a ajudou com o cabelo e a maquiagem, enquanto Letícia ofereceu conselhos práticos sobre como conduzir a reunião. Lembre-se de fazer perguntas também, aconselhou Letícia, enquanto Priscila checava sua aparência no espelho uma última vez. Não seja apenas passiva, recebendo informações. Mostre que você está avaliando a oportunidade criticamente, não apenas aceitando qualquer coisa que for oferecida. Pai, era um bom conselho, e Priscila mentalmente preparou uma lista de perguntas que gostaria de fazer sobre a empresa, a posição e as expectativas. O escritório de Maurício ficava em um dos edifícios mais modernos do distrito comercial, um prédio de vidro e aço que irradiava sucesso e prosperidade. Priscila chegou 15 minutos antes do horário marcado, usando o tempo extra para observar o movimento no saguão e acalmar seus nervos. Havia um fluxo constante de pessoas bem vestidas, entrando e saindo, todas parecendo confiantes e determinadas, como se pertencessem naturalmente àquele mundo de negócios de alto nível. Quando finalmente se anunciou na recepção, foi recebida por Valéria, a assistente executiva de Maurício. A mulher era elegante e profissional, com cerca de 45 anos e uma presença que comandava respeito sem ser intimidadora. Senhorita Priscila, é um prazer conhecê-la. O senhor Maurício está ansioso para a nossa reunião. Sua cordialidade genuína ajudou a diminuir um pouco da tensão que Priscila sentia. O escritório de Maurício ocupava um andar inteiro do prédio, com vista panorâmica da cidade através de janelas do chão ao teto. O espaço era impressionante, mas não ostensivo, decorado com gosto e funcionalidade.
Maurício se levantou de sua mesa quando ela entrou, vindo cumprimentá-la com um sorriso caloroso, que imediatamente a fez lembrar-se da conexão que haviam estabelecido na noite anterior. Priscila, que bom que você veio. Por favor, sente-se. Ele indicou uma área de estar confortável longe da mesa formal, criando uma atmosfera mais relaxada para a conversa. Posso oferecer café, água, alguma coisa? A hospitalidade era genuína, não apenas protocolar, e ela aceitou um café, grata por ter algo para fazer com as mãos enquanto conversavam. Antes de falarmos sobre a posição específica, começou Maurício, gostaria de conhecê-la melhor como pessoa. Conte-me sobre sua trajetória, seus objetivos, o que a motiva profissionalmente. A abertura da conversa a surpreendeu positivamente, mostrando que ele estava interessado nela como indivíduo, não apenas em suas habilidades técnicas. Priscila falou sobre sua formação, sua experiência de intercâmbio e suas frustrações com o mercado de trabalho. Ela foi honesta sobre suas dificuldades financeiras e sobre como havia acabado trabalhando no restaurante, mas também deixou claro sua determinação em não desistir de seus objetivos profissionais. Maurício a ouviu com atenção genuína, fazendo perguntas reflexivas que demonstravam interesse real em sua história. Sua perseverança é admirável, comentou ele quando ela terminou. Muitas pessoas na sua situação teriam desistido e se conformado. O fato de você continuar buscando oportunidades na sua área mostra caráter. O elogio a tocou, especialmente porque parecia sincero, não apenas educado. Agora deixe-me falar sobre a oportunidade, continuou Maurício, mudando para um tom mais profissional. Minha empresa tem crescido significativamente nos últimos anos, especialmente em termos de parcerias internacionais. Precisamos de alguém que possa gerenciar essas relações, facilitar comunicações e ajudar a expandir nossa presença global. É uma posição de responsabilidade real, não apenas um cargo decorativo. Ele explicou as responsabilidades específicas, as oportunidades de crescimento e o pacote de compensação. Os números que mencionou fizeram os olhos de Priscila se arregalarem ligeiramente. Era significativamente mais do que ela jamais havia imaginado ganhar, especialmente no início de sua carreira. Mas além do aspecto financeiro, a descrição do trabalho a empolgava genuinamente. Era exatamente o tipo de posição para a qual havia se preparado academicamente. Isso soa como uma oportunidade incrível, disse ela, tentando manter a compostura profissional apesar da empolgação interna. Mas preciso perguntar, por que eu? Certamente há pessoas com mais experiência disponíveis no mercado. A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas refletia sua necessidade genuína de entender a situação. Maurício sorriu, parecendo apreciar sua franqueza. Experiência pode ser desenvolvida, mas caráter e instinto não podem ser ensinados. O que você demonstrou ontem à noite, a capacidade de avaliar rapidamente uma situação complexa, intervir apropriadamente e comunicar-se efetivamente sob pressão, são qualidades que não encontro facilmente. Além disso, sua formação acadêmica é exatamente o que precisamos, e sua experiência internacional, mesmo que limitada, é valiosa. A explicação fazia sentido, mas Priscila ainda sentia necessidade de abordar o elefante na sala. Senhor Maurício, preciso ser direta sobre uma preocupação. Algumas pessoas podem interpretar esta oferta como sendo motivada por fatores que não são puramente profissionais. Como podemos garantir que nossa relação de trabalho permaneça apropriada e produtiva? A pergunta claramente o pegou de surpresa, mas após um momento de reflexão, ele respondeu com seriedade. Você tem razão em levantar essa questão, e aprecio sua honestidade. Não vou fingir que não senti uma conexão pessoal com você ontem à noite, mas isso não é o que motiva esta oferta. Preciso de alguém competente para esta posição,
E você demonstrou essa competência. Se decidir aceitar, nossa relação será estritamente profissional, com todas as proteções e políticas apropriadas da empresa. A resposta a tranquilizou, mas também criou uma pequena pontada de decepção que ela preferiu não analisar muito profundamente. Obrigada pela clareza. Isso é importante para mim. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Gostaria de alguns dias para considerar a oferta? É uma decisão importante e quero ter certeza de que estou tomando a escolha certa, tanto para mim quanto para a sua empresa. Claro, concordou Maurício imediatamente. Esta é uma decisão que afetará sua vida significativamente. Tome o tempo que precisar. Mas posso perguntar se há alguma preocupação específica que posso esclarecer agora? Sua disposição em dar-lhe tempo e espaço para decidir aumentou ainda mais sua confiança nele como potencial empregador. Eles passaram mais uma hora discutindo detalhes práticos, políticas da empresa e expectativas mútuas. Maurício respondeu a todas as perguntas dela com paciência e transparência, nunca fazendo-a sentir que estava sendo excessivamente cautelosa ou exigente. Quando a reunião finalmente terminou, Priscila sentia-se muito mais confiante sobre a legitimidade e o potencial da oportunidade. Uma última coisa, disse Maurício enquanto a acompanhava até a porta. Independentemente da sua decisão sobre esta posição, gostaria que soubesse que foi um prazer conhecê-la. Você é uma pessoa impressionante e tenho certeza de que terá sucesso em qualquer caminho que escolher. A sinceridade em sua voz a tocou profundamente, e ela sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado alguém que via seu potencial. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional para Priscila. Ela pesquisou extensivamente sobre a empresa de Maurício, conversou com mentores da faculdade e até mesmo consultou um advogado amigo sobre os termos do contrato proposto. Tudo indicava que a oportunidade era legítima e vantajosa, mas ela ainda lutava com a sensação de que era boa demais para ser verdade. Amanda e Letícia a apoiaram durante todo o processo de tomada de decisão, oferecendo perspectivas diferentes, mas igualmente valiosas. Amanda continuava empolgada com as possibilidades, enquanto Letícia mantinha seu ceticismo cauteloso, mas reconhecia que a oportunidade parecia genuína. No final das contas, disse Letícia uma noite, você tem que confiar nos seus instintos, e seus instintos raramente estão errados. Quando Priscila finalmente ligou para aceitar a oferta, 3 dias depois da reunião, Maurício pareceu genuinamente feliz com sua decisão. Estou ansioso para trabalhar com você, disse ele. Acho que faremos uma ótima equipe. Havia algo em sua voz que sugeria que ele também havia passado aqueles dias pensando sobre ela, embora em que contexto ela não pudesse ter certeza. Seu último dia no restaurante foi agridoce. Suas colegas organizaram uma pequena despedida, expressando uma mistura de felicidade por seu sucesso e tristeza por perdê-la. Henrique, o gerente, foi surpreendentemente gracioso em seus comentários de despedida, reconhecendo que ela sempre havia sido uma funcionária exemplar e desejando-lhe sucesso em seu novo empreendimento. Juliana a puxou de lado antes de ela partir. Eu sei que há mais nesta história do que você está contando, disse a amiga mais velha com um sorriso conhecedor. Só promete que vai ter cuidado com o coração, além da carreira. Homens como aquele empresário podem ser complicados, especialmente quando estão lidando com perda. O conselho ecoou as próprias preocupações não articuladas de Priscila. Seu primeiro dia na nova empresa foi uma mistura de nervosismo e empolgação. Maurício a apresentou pessoalmente a toda a equipe, deixando claro que ela tinha seu apoio total e que suas contribuições seriam valorizadas. A recepção dos colegas foi calorosa,
e ela rapidamente percebeu que estava entrando em uma cultura empresarial saudável e colaborativa. Nas primeiras semanas, Priscila se dedicou intensamente a aprender todos os aspectos de sua nova função. Ela estudou os contratos existentes, familiarizou-se com os parceiros internacionais da empresa e começou a identificar oportunidades para melhorar e expandir as operações globais. Seu trabalho era desafiador e estimulante, exatamente o que ela havia esperado quando escolheu sua área de estudo. Maurício foi um mentor atencioso, mas não intrusivo, oferecendo orientação quando necessário, mas permitindo que ela desenvolvesse sua própria abordagem para as responsabilidades. Havia momentos durante reuniões ou conversas casuais em que ela sentia a mesma conexão que haviam compartilhado naquela primeira noite, mas ambos mantinham cuidadosamente os limites profissionais apropriados. Um mês após começar o novo emprego, Priscila estava trabalhando tarde em uma proposta importante quando Maurício apareceu em sua sala. "Você sempre fica até tão tarde?" perguntou ele, parecendo genuinamente preocupado com seu bem-estar. "Não quero que se esgote logo no início." "Estou bem", garantiu ela, embora admitisse internamente que estava se esforçando demais para provar seu valor. "Só quero ter certeza de que esta proposta está perfeita antes da reunião de amanhã." Ela estava trabalhando em um contrato potencialmente lucrativo com uma empresa japonesa, e a pressão para ter sucesso em seu primeiro projeto importante era intensa. Maurício se aproximou de sua mesa, olhando por cima do ombro dela para a tela do computador. Sua proximidade física a fez ficar consciente de seu perfume masculino sutil e do calor que emanava de seu corpo. "Parece excelente", comentou ele sobre seu trabalho. "Você tem um talento natural para isso." O elogio, combinado com sua proximidade, fez o coração dela acelerar de forma inconveniente. "Obrigada", murmurou ela, tentando manter o foco no trabalho, apesar da distração de tê-lo tão perto. "Espero que os japoneses concordem." Havia uma tensão no ar que ia além do profissional, uma energia que ambos pareciam estar tentando ignorar, mas que se tornava cada vez mais difícil de negar. Maurício permaneceu ali por mais alguns segundos antes de se afastar, criando uma distância física que não diminuiu a intensidade emocional do momento. "Tenho certeza de que concordarão", disse ele, sua voz ligeiramente rouca. "E Priscila, obrigado por tudo. Você trouxe uma energia nova para esta empresa que eu não sabia que estava faltando." A gratidão em sua voz tocou algo profundo dentro dela, e ela levantou os olhos para encontrar os dele. Por um momento, o mundo pareceu parar, e ela viu nele não apenas seu chefe, mas um homem que havia encontrado nela algo que o ajudava a curar feridas antigas. A intensidade do momento os assustou, e ambos rapidamente desviaram o olhar, voltando ao terreno mais seguro da formalidade profissional. "Eu deveria ir para casa", disse ela, salvando rapidamente seu trabalho e desligando o computador. "A proposta pode esperar até amanhã de manhã." Ela estava fugindo, e ambos sabiam disso, mas nenhum dos dois estava pronto para confrontar o que estava crescendo entre eles. "Boa ideia", concordou Maurício, também recuando para a segurança da distância. "Boa noite, Priscila. Descanse bem." Sua voz carregava uma ternura que ia além do que seria apropriado entre chefe e funcionária, mas nenhum dos dois comentou sobre isso. Enquanto Priscila recolhia suas coisas e se preparava para partir, ela não conseguia parar de pensar na forma como Maurício a havia olhado, na vulnerabilidade que havia visto em seus olhos, na tensão quase palpável que existia entre eles. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia negar que havia algo especial acontecendo, algo que transcendia qualquer experiência profissional que ela já havia tido.
Do outro lado da porta fechada de seu escritório, Maurício permaneceu imóvel por vários minutos após sua partida, lutando com sentimentos que não experimentava desde antes da morte de sua esposa. Priscila havia entrado em sua vida como uma força de mudança positiva, trazendo não apenas competência profissional, mas também uma vitalidade que ele pensava ter perdido para sempre. Mas ele sabia que explorar esses sentimentos poderia complicar tudo de maneiras que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Os meses seguintes estabeleceram um padrão delicado de colaboração profissional, intensa, pontuada por momentos de conexão pessoal que ambos tentavam minimizar. Priscila provou ser tão competente quanto Maurício havia esperado, fechando vários contratos importantes e estabelecendo relacionamentos sólidos com parceiros internacionais. Sua confiança cresceu, e com ela, sua capacidade de desafiar e complementar as ideias de Maurício de maneiras que beneficiavam toda a empresa. Houve ocasiões em que trabalharam juntos até tarde, compartilhando não apenas estratégias de negócios, mas também histórias pessoais, sonhos e medos. Priscila aprendeu sobre a profundidade do amor que Maurício havia sentido por sua esposa e sobre a culpa que ainda carregava por não ter estado com ela na noite do acidente. Maurício descobriu sobre as lutas financeiras de Priscila durante a faculdade, sobre sua determinação em não se conformar com menos do que merecia, e sobre a solidão que ela sentia, apesar de estar cercada por colegas e amigos. Essas conversas criaram uma intimidade emocional que ambos achavam perigosa, mas irresistível. Eles começaram a procurar desculpas para passar tempo juntos, estendendo reuniões de negócios desnecessariamente, encontrando razões para viajar juntos para conferências, inventando projetos que requeriam colaboração próxima. A tensão sexual subjacente a todas essas interações era óbvia para qualquer observador externo, mas eles continuavam fingindo que era puramente profissional. O ponto de virada veio durante uma viagem de negócios para São Paulo, onde estavam negociando um contrato particularmente complexo com uma multinacional europeia. Após um dia longo e frustrante de reuniões que não haviam progredido como esperado, eles se encontraram no bar do hotel, cada um precisando descomprimir da tensão do dia. Eu não entendo por que eles estão sendo tão resistentes, desabafou Priscila, tomando um gole de vinho tinto que havia pedido para acalmar os nervos. Todas as nossas propostas são mais do que justas, e nossa empresa tem um histórico comprovado de sucesso. A frustração profissional era genuína, mas havia também uma necessidade pessoal de provar seu valor que tornava cada obstáculo mais doloroso. Às vezes, as negociações internacionais são mais sobre política e ego do que sobre números, respondeu Maurício, observando-a com atenção. Você fez um trabalho excelente hoje. Não deixe que a teimosia deles afete sua confiança. Sua voz carregava uma ternura protetiva que ia além do que seria apropriado entre colegas de trabalho. O vinho, combinado com a atmosfera íntima do bar e o estresse emocional do dia, baixou as defesas que ambos haviam mantido cuidadosamente erguidas por meses. Suas conversas se tornaram mais pessoais, suas risadas mais livres, seus olhares mais prolongados. Quando finalmente decidiram voltar para seus respectivos quartos, a tensão entre eles era quase insuportável. No elevador, sozinhos pela primeira vez em um espaço confinado, a atmosfera tornou-se eletricamente carregada. Maurício estava encostado em uma parede, enquanto Priscila permanecia do lado oposto, mas ambos podiam sentir a atração magnética que os puxava um para o outro. Quando o elevador parou no andar dela, ela hesitou antes de sair, virando-se para olhá-lo uma última vez. "Boa noite, Maurício", disse ela suavemente, sua voz carregada de significado não dito.
Havia uma pergunta em seus olhos, um convite tímido mas claro, e por um momento terrível e maravilhoso, ele considerou segui-la. "Boa noite, Priscila", respondeu ele, sua própria voz rouca com desejo reprimido. "Durma bem." As palavras eram mundanas, mas o subtexto era inconfundível. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível, mesmo sem tocar fisicamente. Ela saiu do elevador com pernas trêmulas e ele permaneceu ali até as portas se fecharem, lutando contra todos os instintos que o impeliam a segui-la. Naquela noite, ambos ficaram acordados em seus respectivos quartos, cada um imaginando como seria se tivessem tido coragem de agir sobre os sentimentos que não podiam mais negar. Na manhã seguinte, eles mantiveram uma formalidade exagerada durante o café da manhã e as reuniões subsequentes, como se tentassem compensar a intimidade da noite anterior. Mas a tensão permanecia, uma corrente subterrânea que afetava cada interação, cada olhar acidental, cada momento em que suas mãos se tocavam ao passar documentos. As negociações daquele dia foram surpreendentemente bem-sucedidas, talvez porque ambos canalizaram sua tensão emocional para uma intensidade profissional que impressionou os clientes europeus. Quando finalmente fecharam o contrato, houve um momento de celebração genuína em que se abraçaram impulsivamente, um abraço que durou alguns segundos a mais do que seria apropriado e que deixou ambos sem fôlego. No voo de volta para casa, sentados lado a lado na primeira classe, eles finalmente abordaram o elefante na sala. "Precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós", disse Maurício em voz baixa, consciente dos outros passageiros ao redor. "Isso está afetando nosso trabalho e, mais importante, está afetando nós como pessoas." Priscila assentiu, grata por ele ter tomado a iniciativa de abordar o assunto que ambos vinham evitando. "Eu sei, e não sei o que fazer sobre isso." Sua honestidade era refrescante, uma mudança em relação às semanas de fingimento e negação. "Não quero complicar nossa relação de trabalho, mas também não posso continuar fingindo que não sinto nada." "Nem eu", admitiu Maurício. "Mas a situação é complicada. Eu sou seu chefe. Há uma diferença de poder que não pode ser ignorada. E eu ainda estou lidando com a perda da minha esposa, mesmo depois de todo esse tempo. Não sei se estou pronto para me abrir para alguém novo." A menção à esposa falecida trouxe uma realidade sóbria à conversa. Priscila entendeu que não estava competindo apenas com políticas corporativas e diferenças hierárquicas, mas também com a memória de uma mulher que havia sido profundamente amada. "Eu entendo", disse ela suavemente, "e não quero pressionar você ou criar uma situação desconfortável. Talvez devêssemos manter as coisas estritamente profissionais." "É isso que você quer?" perguntou ele, estudando seu rosto. "Porque se for, eu respeitarei completamente. Mas se não for..." Ele deixou a frase no ar, incapaz de articular o que poderia acontecer se ela admitisse querer algo mais. Priscila fechou os olhos por um momento, lutando contra anos de condicionamento que a ensinaram a ser cautelosa, a proteger-se, a não arriscar estabilidade por possibilidades incertas. Mas quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que surpreendeu ambos. "Não, não é isso que eu quero. Mas também não sei como navegarmos por isso de forma que não prejudique nenhum de nós." A conversa continuou durante o resto do voo, com ambos explorando cuidadosamente os contornos de seus sentimentos e as implicações práticas de qualquer relacionamento que pudessem desenvolver. Não chegaram a conclusões definitivas, mas estabeleceram uma base de honestidade que tornaria futuras conversas possíveis. Nas semanas seguintes, eles tentaram implementar uma política de transparência cuidadosa, reconhecendo sua atração mútua, mas comprometendo-se a manter limites profissionais apropriados. Era um equilíbrio delicado, que nem sempre funcionava perfeitamente,
mas que pelo menos eliminava a tensão de fingir que nada estava acontecendo. A situação tornou-se ainda mais complicada quando Dona Célia, que havia se tornado uma espécie de mentora para Priscila, começou a fazer comentários sobre a química óbvia entre ela e Maurício. "Vocês dois são adultos", disse ela durante um almoço particular, "e ambos merecem felicidade. Não deixem que convenções sociais os impeçam de explorar algo que poderia ser maravilhoso." O encorajamento de Dona Célia foi inesperado, considerando sua posição na sociedade e suas opiniões geralmente conservadoras. Mas ela explicou que havia observado Maurício durante os meses desde que Priscila começara a trabalhar com ele, e havia visto uma transformação positiva que ela atribuía diretamente à influência da jovem mulher. "Ele está vivo novamente", explicou Dona Célia. "Por 2 anos após a morte de Renata, ele era como um fantasma, funcionando, mas não realmente vivendo. Você trouxe luz de volta aos olhos dele, querida. Isso não é algo que deve ser desperdiçado por causa de preocupações sobre propriedade social." As palavras de Dona Célia ecoaram na mente de Priscila por dias, fortalecendo sentimentos que ela vinha tentando suprimir. Ela começou a observar Maurício mais atentamente, notando pequenas mudanças em seu comportamento e atitude que ela não havia percebido antes. Ele realmente parecia mais engajado, mais presente, mais disposto a rir e se conectar com as pessoas ao seu redor. O momento decisivo veio durante a festa de fim de ano da empresa. Era um evento elegante em um clube exclusivo, com todos os funcionários e suas famílias convidados. Priscila havia comprado um vestido novo para a ocasião, algo mais sofisticado do que normalmente usaria. E quando chegou ao evento, viu a reação de Maurício ao vê-la. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e por um momento ele pareceu esquecer-se completamente de onde estava. Durante a noite, eles dançaram uma vez, uma dança lenta que os colocou em proximidade física pela primeira vez desde que haviam estabelecido seus limites cuidadosos. A sensação de estar em seus braços, de sentir seu calor e força, foi quase esmagadora para Priscila. Ela podia sentir o coração dele batendo contra seu peito, podia ver a luta interna refletida em seus olhos. "Priscila", murmurou ele quando a música estava terminando, sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir. "Eu não posso continuar fingindo que você é apenas minha funcionária. Você se tornou muito mais importante para mim do que isso." A confissão foi feita com uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. "Eu sei", sussurrou ela de volta. "Para mim também." Era uma admissão simples, mas carregava o peso de meses de sentimentos reprimidos e negados. Quando a música terminou, eles permaneceram abraçados por alguns segundos a mais, conscientes de que haviam cruzado outra linha invisível. O resto da noite passou em uma névoa de consciência elevada um do outro. Eles se separaram para circular e socializar com outros convidados, mas sempre sabiam onde o outro estava, sempre encontravam desculpas para se aproximar, sempre trocavam olhares carregados de significado através da sala. No final da noite, quando os convidados começaram a partir, Maurício se aproximou dela uma última vez. "Você precisa de carona para casa?" perguntou, embora ambos soubessem que ela havia chegado de táxi e que a oferta carregava implicações que iam além do transporte simples. "Sim", respondeu ela, sua voz firme apesar dos nervos. "Eu gostaria muito de uma carona." Era uma decisão consciente, uma escolha de parar de lutar contra algo que havia se tornado inevitável. O trajeto para o apartamento dela foi feito em silêncio relativo, com música suave tocando no rádio e tensão sexual preenchendo o espaço entre eles. Quando ele parou em frente ao prédio dela, nenhum dos dois se moveu imediatamente para sair do carro. "Priscila", começou Maurício, virando-se para encará-la.
Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não há volta. Tudo muda. Nosso relacionamento profissional, nossa dinâmica pessoal, tudo. Sua voz carregava tanto desejo quanto preocupação, mostrando que ele havia pensado profundamente sobre as implicações. Eu sei, respondeu ela, encontrando seus olhos no escuro do carro. E estou disposta a aceitar essas mudanças se você estiver. Era uma declaração corajosa, considerando tudo que ela tinha a perder se as coisas dessem errado. Ele estudou seu rosto por um longo momento, como se procurasse qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Quando não encontrou nenhum, inclinou-se lentamente em direção a ela, dando-lhe tempo para recuar se mudasse de ideia. Ela não recuou. O beijo foi suave no início, tentativo e questionador, mas rapidamente se aprofundou quando ambos perceberam que o outro estava totalmente comprometido com o momento. Era um beijo carregado de meses de tensão reprimida, de sentimentos negados, de possibilidades finalmente exploradas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e ligeiramente atordoados pela intensidade do que haviam compartilhado. Suba comigo, disse Priscila impulsivamente, surpreendendo-se com sua própria audácia. Não para, apenas para conversarmos, para descobrirmos o que isso significa. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que não conseguiria viver com o arrependimento de não tentar. Maurício hesitou por apenas um momento antes de desligar o motor. Tudo bem, disse ele, vamos conversar. Mas ambos sabiam que a conversa era apenas uma desculpa, uma forma de dar a si mesmos permissão para explorar algo que havia se tornado irresistível. No apartamento dela, eles se sentaram no sofá com uma distância cuidadosa entre eles, como se proximidade física pudesse comprometer sua capacidade de pensar claramente. Priscila ofereceu vinho e eles beberam lentamente, cada um processando a magnitude do que havia acontecido no carro. Eu não fiz isso desde Renata, confessou Maurício de repente, referindo-se não apenas ao beijo, mas a todo o processo de se abrir emocionalmente para outra pessoa. Não sei se lembro como ser vulnerável com alguém novo. A admissão revelou uma profundidade de medo e incerteza que tocou o coração de Priscila. Nós podemos descobrir juntos, disse ela suavemente. Não há pressa, não há expectativas, apenas possibilidades. Sua gentileza e paciência criaram um espaço seguro para ele explorar sentimentos que havia mantido trancados por tanto tempo. Eles conversaram até as primeiras horas da manhã, compartilhando medos, esperanças e sonhos que nunca haviam articulado para outra pessoa. Foi uma intimidade mais profunda do que qualquer coisa física, uma conexão de almas que reconheceram uma a outra, apesar de todas as circunstâncias complicadas que a cercavam. Quando Maurício finalmente partiu, pouco antes do amanhecer, ambos sabiam que haviam cruzado um ponto sem volta. Não havia mais como fingir que eram apenas colegas de trabalho. Não havia mais como negar a profundidade dos sentimentos que haviam desenvolvido um pelo outro. Os dias seguintes foram uma mistura de empolgação e ansiedade enquanto navegavam por sua nova realidade. No trabalho, mantinham uma fachada profissional, mas havia uma corrente subterrânea de intimidade que afetava cada interação. Colegas começaram a notar mudanças sutis em sua dinâmica, embora ninguém comentasse diretamente. Amanda e Letícia, as companheiras de apartamento de Priscila, notaram imediatamente que algo havia mudado. Você está diferente, observou Amanda durante o café da manhã alguns dias depois da festa. Mais radiante. O que aconteceu? Sua curiosidade era evidente, mas havia também preocupação genuína por sua amiga. Priscila lutou com quanto deveria revelar, consciente de que sua situação era delicada e potencialmente controversa. Algumas coisas mudaram no trabalho, disse ela vagamente. Nada definitivo ainda, apenas
possibilidades. Era tecnicamente verdadeiro, embora omitisse os detalhes mais importantes. Letícia, sempre a mais perceptiva, estreitou os olhos. Isso tem a ver com seu chefe, não tem? O empresário viúvo? Sua intuição era assustadoramente precisa, e Priscila sentiu suas bochechas corarem involuntariamente. É complicado, admitiu Priscila finalmente. Estamos tentando descobrir como navegar por alguns sentimentos que se desenvolveram, mas não queremos prejudicar nossa relação profissional ou criar problemas desnecessários. Era uma explicação cuidadosa que reconhecia a situação sem revelar detalhes íntimos. Amanda ficou empolgada com a revelação, sempre romântica e otimista sobre possibilidades de amor. Letícia, no entanto, manteve sua cautela característica. Apenas certifique-se de que você está protegendo seus próprios interesses, aconselhou. Homens em posições de poder, especialmente aqueles lidando com luto, podem ser imprevisíveis. Não sacrifique sua carreira por algo que pode não durar. Os conselhos conflitantes de suas amigas refletiram as próprias dúvidas internas de Priscila. Ela sabia que estava arriscando muito, mas também sentia que algumas oportunidades na vida eram valiosas demais para serem desperdiçadas por medo. A situação tornou-se ainda mais complexa quando Maurício sugeriu que viajassem juntos para uma conferência internacional em Miami. Era uma oportunidade profissional legítima, mas ambos sabiam que também seria um teste para seu relacionamento emergente. Passar vários dias juntos, longe do ambiente familiar de trabalho, revelaria se o que sentiam um pelo outro era sustentável ou apenas uma ilusão criada por proximidade e circunstâncias. Eu quero ir, disse Priscila quando ele fez a sugestão. Profissionalmente, seria uma experiência valiosa e pessoalmente... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu gostaria de descobrir quem somos, quando não estamos preocupados com políticas de escritório e expectativas sociais. A viagem foi marcada para 3 semanas depois, dando-lhes tempo para se preparar tanto profissionalmente quanto emocionalmente. Durante esse período, eles continuaram a desenvolver sua intimidade através de conversas longas após o expediente, jantares discretos e momentos roubados de proximidade física que nunca cruzavam linhas apropriadas, mas que construíam tensão e antecipação. Uma noite, trabalhando tarde em uma proposta importante, eles se encontraram sozinhos no escritório quando a energia elétrica falhou temporariamente. Na escuridão, iluminados apenas pela luz de emergência, a atmosfera tornou-se intensamente íntima. Maurício se aproximou dela, ostensivamente para verificar se estava bem, mas quando suas mãos se tocaram no escuro, a eletricidade entre eles foi mais poderosa do que qualquer coisa que o prédio pudesse fornecer. Priscila, murmurou ele, sua voz rouca com desejo contido. Eu não consigo parar de pensar em você. Isso está me deixando louco. A confissão foi arrancada dele contra sua vontade, como se a escuridão tivesse liberado inibições que ele mantinha durante o dia. Eu também, sussurrou ela de volta, permitindo-se ser vulnerável de uma forma que a luz do dia não permitiria. Eu sonho com você, acordo pensando em você. Isso nunca me aconteceu antes. Sua própria honestidade a surpreendeu, mas sentia-se segura na escuridão para revelar sentimentos que normalmente mantinha guardados. Quando a energia retornou alguns minutos depois, eles se separaram rapidamente, como se a luz repentina os tivesse acordado de um transe. Mas algo havia mudado permanentemente entre eles. Uma barreira havia caído que não poderia ser reconstruída. A semana antes da viagem para Miami foi preenchida com uma antecipação quase insuportável. Priscila comprou roupas novas, não apenas para apresentações profissionais, mas também para jantares e ocasiões sociais que poderiam surgir. Maurício fez reservas em um hotel elegante, solicitando quartos separados, mas no mesmo andar, uma decisão que refletia tanto propriedade quanto esperança.
Na noite antes da partida, eles se encontraram para jantar em um restaurante discreto para discutir os detalhes da viagem. A conversa foi ostensivamente sobre negócios, mas a corrente subterrânea de tensão sexual e antecipação emocional era inegável. Quando se despediram no estacionamento, houve um momento de hesitação antes que Maurício se inclinasse para beijá-la suavemente. "Amanhã tudo muda", disse ele contra seus lábios. "Você tem certeza de que está pronta para isso?" Era uma última oportunidade para ela recuar, para manter as coisas no nível seguro, mas insatisfatório em que haviam estado. "Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida", respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria convicção. "Estou pronta para descobrir o que somos quando paramos de ter medo de ser felizes." O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores, carregado não apenas de desejo, mas de promessa e comprometimento. Era o selo de uma decisão que ambos haviam tomado, conscientemente e juntos, de explorar completamente as possibilidades que haviam negado por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que a viagem para Miami seria muito mais do que uma conferência de negócios. Seria o início de um novo capítulo em suas vidas, um capítulo que escreveriam juntos, independentemente dos riscos ou complicações que pudessem enfrentar. Na manhã da partida, enquanto esperavam no aeroporto, Priscila refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia levado daquele momento no jantar beneficente até este ponto. Ela havia começado a noite como uma garçonete invisível e estava prestes a embarcar em uma aventura que poderia redefinir não apenas sua carreira, mas toda a sua vida. Maurício, observando-a perdida em pensamentos, tocou suavemente sua mão. "Algum arrependimento?" perguntou, sua voz carregando uma vulnerabilidade que mostrava que ele também estava nervoso sobre o que estavam prestes a fazer. Ela virou-se para ele com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Nenhum", disse ela com convicção absoluta. "Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, com exatamente a pessoa certa, no momento certo. Não importa o que aconteça depois, eu não mudaria nada sobre como chegamos até aqui." As palavras dela o tocaram profundamente, e ele apertou sua mão com gratidão e amor que não precisavam mais ser escondidos ou negados. Quando finalmente embarcaram no avião, lado a lado, ambos sabiam que estavam deixando para trás não apenas uma cidade, mas uma versão antiga de si mesmos que havia sido definida por medo, limitações e possibilidades não exploradas. Enquanto o avião decolava, Priscila olhou pela janela para a cidade que se afastava abaixo e depois para Maurício, que a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se simultaneamente vulnerável e completamente segura. "Então", disse ela, com um sorriso travesso que ele nunca havia visto antes, "o que exatamente você tem planejado para nossa primeira aventura oficial juntos?" A pergunta carregava promessa e possibilidade, e Maurício sorriu de volta com uma liberdade que não sentia há anos. "Tudo", respondeu ele simplesmente. "Eu tenho tudo planejado, e ao mesmo tempo, nada. Porque a melhor parte de estar com você é descobrir que não preciso ter todas as respostas. Posso simplesmente viver." Em Miami, a primeira manhã trouxe uma leveza que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Durante o café da manhã no hotel, Maurício observou Priscila revisar suas anotações para a conferência, admirando a determinação em seus olhos. "Você está pronta para brilhar", disse ele, tocando suavemente sua mão. A conferência revelou o verdadeiro potencial de Priscila. Ela conduziu apresentações em 3 idiomas, mediou negociações complexas e fechou contratos que impressionaram até os investidores mais céticos. Maurício a observava com orgulho genuíno, não mais como chefe, mas como parceiro. Nas noites livres, caminharam pela orla,
Conversaram sobre sonhos futuros e se permitiram uma intimidade que transcendia o profissional. Pela primeira vez, ele falou sobre Renata sem dor, apenas com gratidão por ter amado e pela permissão que ela lhe dera, antes de morrer, para ser feliz novamente. O retorno ao Brasil trouxe a realidade crua. Fofocas circulavam pelo escritório. Olhares julgadores o seguiam pelos corredores, e um e-mail anônimo questionava as promoções recentes. Priscila ouviu, por acaso, 2 funcionárias comentando que ela havia subido na carreira de forma suspeita. A humilhação a atingiu como um golpe físico. Não posso destruir minha reputação profissional por isso, disse ela a Maurício, começando a recolher suas coisas. Se o preço de estar com você é perder meu respeito próprio, é alto demais. Maurício segurou suas mãos firmemente. Não vamos fugir. A única forma de vencer isso é enfrentando com verdade e resultados. Naquela tarde, convocou reunião geral. O auditório lotado vibrava com tensão palpável. Há rumores sobre minha conduta e nossos processos de promoção, disse ele, voz firme ecoando sem microfone. Quero ser claro, Priscila lidera porque é a profissional mais competente que conheci. Quem duvidar, analise os números do último trimestre, onde ela sozinha aumentou nossa receita internacional em 30%. O silêncio foi absoluto. Dona Célia, presente como conselheira, assentiu, aprovando a transparência. Nos meses seguintes, Priscila trabalhou incansavelmente, chegando primeiro e saindo por último, fechando parcerias na Europa e Estados Unidos que consolidaram a empresa como líder de mercado. Os fofoqueiros foram silenciados pelos resultados inegáveis. Para resolver definitivamente o conflito de interesses, Maurício propôs uma mudança estrutural. Priscila se tornaria consultora independente, prestando serviços para várias empresas, incluindo a dele. Assim, ninguém poderá questionar sua competência ou nossa integridade, explicou ele. Ela aceitou o desafio, sabendo que era a solução mais ética. Um ano depois do jantar beneficente que mudou suas vidas, Maurício a levou de volta ao mesmo restaurante. A mesa era idêntica, o lustre dourado refletia as mesmas luzes, mas tudo entre eles havia se transformado. Henrique, o gerente que antes a repreendera, agora o servia pessoalmente com deferência genuína. Durante a sobremesa, Maurício parou de comer e a encarou com intensidade familiar. Você se lembra do que eu tentava explicar para a Dona Célia naquela noite, quando ninguém me entendia? Priscila sorriu. Você falava sobre investimentos, mas na verdade estava perdido em uma linguagem de dor que ninguém conseguia traduzir. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Você não apenas traduziu minhas palavras, Priscila. Você traduziu o mundo de volta para mim. Me ensinou que o amor é a única linguagem universal que não precisa de intérprete para ser eterna. Gostou da história? Então faz o seguinte. Deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.